Vocês já ouviram falar do Programa de Voluntários da ONU? Ele foi criado em 1971 a pedido dos países membros da ONU, o Programa de Voluntário das Nações Unidas, UNV. Ele tinha por objetivo ser uma fonte estratégica de conhecimento e assistência sobre o papel e a contribuição do voluntariado para os programas de desenvolvimento. Desde aquele ano, mais de 30 mil pessoas participaram do programa. E, gente, descobri essa semana que teve um iberubense que participou desse programa no Haiti, que é o nosso convidado de hoje, Décio dos Santos. Seja bem-vindo, Décio. Obrigada por ter atendido o convite e vim contar um pouquinho pra gente dessa história que foi, acredito eu, incrível. Em que ano você foi ao Haiti e como tu descobriu esse programa? Então, boa tarde, Raquel, boa tarde todo mundo. Então, um pouquinho, né, eu estava no quartel quando eu conheci, né, então foi no ano de 2014, né, então eu estava servindo o 29 GSAP em Cruz Alta, e aí, um dia lá de 2014, início do ano, chegou um papel, né, para o quartel lá, que teria que ter alguns voluntários, né, para ir para o Haiti. Né? Então eu estava no meu segundo ano, eu era uma pessoa, um soldado novo lá dentro ainda, e aí não fechou vagas, né, com pessoas mais antigas, e aí então acabou surgindo essa oportunidade pra gente. Né? Na época tu tinha 19 anos, então, segundo ano de quartel? Isso, 19 para 20 anos, eu faço aniversário início do ano ali, 19 aninhos. Olha, né? Só. Então, bem no início do ano ali, aí veio essa oportunidade pra gente, então. Bastante coragem pra ir, né, Décio? Bastante. Por que você decidiu ser voluntário? Porque a gente ouviu e viu imagens fortes do Haiti, de tudo que aconteceu lá, aquela miséria, pobreza extrema. O que te motivou a querer ser um voluntário? Então, né, eu desde novo, né, desde pequeno, eu sempre gostei do novo, né, sempre fui atraído pelo novo. E aí, quando chegou, assim, né, essa oportunidade, algo assim, para quem está no âmbito militar, né, que está participando lá e tudo mais, isso é um privilégio participar. Né, é um privilégio ter, você está lá no momento certo, né, e você tem que ser a pessoa certa também. Então, o que me motivou é o descobrir o novo, né? Poxa, seria uma experiência assim, como eu posso te falar, Raquel, totalmente diferente, porque você vai sair para fora do Brasil, você vai ter culturas novas, pessoas diferentes, né? Então, tudo isso lá atrás, para mim era um desafio muito grande, né? E algo de desbravar, né? Desbravar. Então, isso que me chamou muita atenção. O Haiti é um país caribenho que compartilha a ilha de São Domingos com a República Dominicana. Isso. De Birubá você foi o único a participar, que você tem conhecimento? Sim. Então aqui de Birubá fui eu, né? O único aqui de Birubá fui eu. Teve um colega também de Ceuba, né? Teve um colega de Ceuba também, aqui mais próximo da gente aqui de Birubá. Tu lembra o nome dele? Pode ir. O Alberto Klasman, né? Klasman. Isso, foi ele que foi junto conosco. E também teve um de Vista Alegre, né? Que é interior de Colorado, ali também, é o Lucas Pereira, né? Então ele da nossa região aqui, e também teve mais amigos nossos ali de Cruz Alta. Bastante se inscrevem para esses programas, Décio? Como é que funciona assim? Então, não é escrito, né? O que acontece? Tem o órgão militar, né, que comanda todo o exército, e aí então a ONU manda, poxa, você tem que conseguir tantos militares, tantos voluntários para enviar para o Haiti, né? E isso é distribuído em OMs, em órgãos militares, né? E então cada órgão militar manda um efetivo. Né? Então chega para o quartel e aí aqueles voluntários, né, que são voluntários, aí sim são inscritos e tudo mais, né? Então aí em 2014 também o ano todo teve treinamento, né, para ir para lá, porque você não é apenas voluntário e você entra num avião e vai para lá, né? Então
passamos o ano todo de 2014 treinando, se capacitando, passando convívios. A gente aqui no Brasil tentava fazer convívios do que a gente ia encontrar lá, né? O mais realista ali para chegar lá, a tropa preparada. Preparado, que Isso. eles vão enfrentar lá, nossa. Que cidade do Haiti vocês trabalharam? Então, a gente ficou lá em Porto Príncipe, né? É capital do Haiti. Se eu não me engano, é uma cidade grande lá, 2 milhões de habitantes, se eu não me engano, né? Então, na capital de Porto Príncipe, né? E aí a gente atuava lá na cidade mesmo, né? Tá, vocês chegaram lá, qual foi o primeiro impacto quando tu desceu, assim? O que tu pensou, né? Então, né? O primeiro grande desafio foi como? Tudo por... Aí a gente faz o treinamento, todo mundo aqui, e é separado por voos, né, Raquel? E aí o que aconteceu comigo, né? Eu fui o único desgarrado de todo o meu pelotão que eu passei o ano todo trabalhando junto, né? Então saiu lá as listas de embarque, né? E aí eu olhei meu nome, procurei junto com os meus companheiros, né? E aí eu estava em alguns voos antes. Então eu acabei chegando no Haiti uma semana antes daquelas pessoas que eu trabalhei o ano todo ali junto, né? Mas então meu primeiro desafio foi o quê? Eu fui uma semana antes que eles, então eu estava junto com o pessoal de Santa Cruz do Sul, né? Então eu saí de Birubá, final de dezembro de 2014, né? E aí eu peguei o ônibus aqui, né? Aí então fui para Santa Cruz, a gente pegou o avião lá com o pessoal, então aí já foi meu primeiro grande desafio. E aí o segundo, então, que eu digo grande desafio, quando a gente chegou lá, né? Que lá é totalmente diferente, né? Eu tenho, na minha visão, que 1% da população deveria ir lá e ver, né? Ver o que a gente enxerga lá. Então, como a gente foi recebido lá? O povo haitiano, ele gostava da gente, né? Então, claro, existiam exceções, existia. Só que a maioria das pessoas gostavam do povo brasileiro, né? Como ocorre isso fora do Brasil. Então, as pessoas gostam do povo brasileiro, né? Então, a gente foi bem recebido lá, né? A gente chegou lá e aí fomos, então, paramos no aeroporto, pegamos a viatura, né? Fomos até onde a gente ficava lá, né? Então, lá tinha bases, né? O exército, então, tinha bases lá Foi montar, então, uma base militar que abrigava, eu acho, quantos em médias que estavam, assim, na nossa base, tinha 1.200 pessoas na nossa base, né? Então, como a cidade é um território muito, muito amplo, muito vasto, tinha 3 ou 4 bases, né? Então, em pontos estratégicos da cidade de Porto Príncipe, né, na capital. Então a gente chegou na base General Bacelar, né, que a gente ficou lá. E aí lá onde a gente ficou, então, lá tinha, como lá acontece também alguns momentos de tsunami, terremoto, pode acontecer. Então os nossos alojamentos lá era bem interessante também, né, que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, que era em containers, né? Então eles montavam toda a nossa base lá era em containers, né? E aí então era bem diferente também, exato, né? Bem atípico, né? Então, mas claro, né? Bem confortável, né? Então a tropa ela tinha um conforto excepcional, né? Bom, de se viver lá 6 meses que a gente passou lá. Tá. E a alimentação de vocês, Décio, como que era? Então, como é uma missão da ONU, né? Então a gente vinha arroz da Rússia, vinha carne dos Estados Unidos, toda a nossa alimentação lá ela vinha de uma parte do mundo, né? Então, mas a alimentação em si, frango, arroz, feijão, né? Alimento de alta qualidade, né? E preparado também com os nossos irmãos de fardo, né? Os nossos companheiros de fardo. Isso. Haviam mulheres militares nessa né, na missão, obrigada, na missão. Tinha mulher militar fazendo parte? Sim, Raquel. Uma minoria. Minoria, isso. Então, no exército, né, algumas mulheres, elas são da saúde, né? Então, tinha enfermeiras, tinha médicas, né? Então, oficiais, tinha praças também, né? Então, sim, também existiam mulheres.
efetivo reduzido, né? Mas também tinha. É um povo bastante sofrido, né? Passam fome e as necessidades básicas, saúde, tudo falta para eles. Isso não foi um grande choque cultural para ti? Como tu vê essa diferença? Olha, foi um choque para mim e acredito que para todos, né? Porque coisas que existem aqui, né? Então eu digo aqui na cidade de Birubá, poxa, ter uma casa mobiliada e tudo mais, tudo bonito, tudo, né, esteticamente maravilhoso, assim, bonito, isso lá a gente não encontra, né? Existe, Décio, existe. Só que então o que acontece lá? A maioria da população é baixa renda, né? Baixa renda para baixo. Então, bastante dificuldade ali no início, né? Só que depois, com o tempo, como um ser humano ele se adapta, né? Então a gente também se adaptou, mas sim, muita diferença, tanto esgoto, saneamento, né? Água encanada. Então, quando a gente foi em 2014, o Haiti veio de um terremoto, né, de 2010, que então, poxa, devastou muito a cidade de Porto Príncipe, né? E ainda tinha ruínas de 2010, 2011 ali no terremoto, entende? Então, muito diferente, né? E a gente estava lá, dava para sentir no olhar dos haitianos que eles viam que a gente estava lá para ajudar, entende? Então, tanto ali na distribuição de água que a gente fazia, na distribuição de alimento. Eu ia dividir para contar um pouquinho do dia a dia de vocês. Desde a hora que vocês acordavam até a hora de se deitar, qual era a função do Exército Brasileiro no Haiti? Então, né, lá, igual, digamos assim, parecido com quem já serviu o quartel aqui no Brasil, né? Então, a gente estava na base lá, e era tudo separado em dias, né? Então, tinha dias que a gente tirava serviço na base, então cuidar da base, né? Fazer a segurança da base. Então aquele dia a gente trabalhava das 8 às 8, né? 24 horas, trabalhava das 8 às 8, pegava 8 da manhã, entregava às 8 da manhã do outro dia, e aí no outro dia então era uma folga, digamos assim, mas aí essa folga a gente tinha treinamentos, né? De controle da lei e da ordem, também. Aí tinha dias também que a gente fazia o serviço, para ficar mais, para vocês entenderem um pouquinho melhor, mesma coisa que a Brigada Militar faz aqui na cidade, rondas. As rondas. Exato. Então a Brigada Militar está no QG, né, no quartel-general, sai para dar fazer um tour aí pela cidade para garantir da lei e da ordem, então patrulha, né? Então a gente fazia bastante patrulha. Né? Então saía com pelotões juntos, né? Viaturas, 3, 4, 5 viaturas, saía e andava pela cidade fazendo patrulhamento. Em alguma patrulha, tu teve algum problema? Graças a Deus, né? Assim de muito trágico e tudo mais, não, né? Graças a Deus, Deus protegeu a gente, né? Protegeu. Só que sim, aconteceu, né? Então lá tinha dias lá que a cidade estava mais conturbada, né, Raquel? Então lá muita briga política, né? Então lá muita briga política e sim, tinha dias que a gente estava lá andando com um carro blindado, né? Sim, a gente precisava fechar tudo, a gente tomava tiro, né? Sim, aconteceu, né? Então, só que claro, né? A gente era treinado para isso, sabia que isso iria acontecer, poderia acontecer, né? Então, às vezes também tinha barricada de queimar pneus e tudo mais, né? Algumas multidões passando pela frente da base também, né? Porque lá muitos habitantes, né? Então lá se acontece alguma coisa assim, né? Tipo acontecia também acidentes, né? Então os carros lá assim davam uma batida lá, uma colisão. Você olhava para um lado, tinha 50 pessoas, olhava para o outro, tinha 200, olhava para o outro lado, tinha 500, entende? Então era muito aglomeração de pessoas, né? Difícil de... Exato, né? Então tudo isso levava tempo, né, nas patrulhas. Então aí a gente passava de manhã na patrulha, daí fazia uma patrulha pela manhã, uma tarde, a gente levava aí quase toda a tarde, e à noite também 2, 3, 4 horas de patrulha. Né? Então, porque era bastante aglomeração de carro, de moto, de pessoas. Quanto tempo tu ficou lá? Então, como eu fui uma semana antes, como eu falei antes,
eu consegui ficar lá 5 meses e 29 dias, né? Então Contato com casa era telefone? Contato com casa, né? Era, então meus pais, eles moram no interior hoje, né? Então Vamos falar, tu é filho de quem? eu sou filho então de Celso João dos Santos e da dona Nadir, né? Ober ali de Santo Antônio do Triunfo, né? Então hoje meus pais residem lá ainda, trabalham com agricultura, com gado de leite, né? E aí então, 2014, quando chegou tudo isso, né? Quando eu falei, eu vou pro Haiti, eu fui voluntário. O que o Celso e a dona Nadir falaram quando o filho de 19 anos chegou em casa e falou, Isso, exato. Então, graças a Deus eu tive muito apoio, né? Então, aconteceu alguns episódios antes que era para mim ter saído também, jogar bola e tudo mais com 12 anos, e aí acabei não indo, né? E aí, então, quando chegou essa oportunidade, os meus pais me apoiaram, né? Então, ele tive um grande apoio, assim, um apoio gigantesco do meu pai e da minha mãe, né? Para ir, né? Então, eles se sentiram confiantes, né? E eu também, né? Como, poxa, era uma oportunidade, eu via como uma oportunidade única naquele momento, né? Então, eu agarrei com unhas e dentes. E né? realmente eu acredito que seja uma oportunidade única até para crescimento pessoal, né? Muito, Raquel. Tu deve ter tido, assim, uma lição de vida lá gigantesca. Gigantesca. Voltando para casa e valorizando cada pequena conquista. Exato. Bem isso, Raquel. Então, esse é um detalhezinho que eu falei antes, que 1% deveria ir para lá. É isso aí que eu quis, que eu tentei passar. Você, quando volta, você vê tudo isso aqui, você se torna um namorado melhor, se torna um filho melhor, poxa, se torna um neto melhor, você se transforma. Um ser humano melhor, Um ser humano melhor, exato, com outra visão. Né? E que nem respondendo a tua pergunta, então sim, né, a gente se conversava internet, né, chamada no Facebook, então ali foi quando foi lançado o WhatsApp, né, então a gente aproveitou bastante ali, daí eles colocaram a internet em casa e a gente se falava regularmente. Tu é filho único? Sou filho único. Nossa, Nadir, olha... não adianta, a gente tem que deixar aí, né? E pelo que tu falou, então com 12 anos também já tinha proposta para jogar bola? Isso, tive uma oportunidade de ir para o Paraná jogar bola e tudo mais, mas então Deus não falou que eu não estava preparado naquele momento, né? Então a gente não foi, também eu gostava muito, e aí então, né, eu acabei indo para o quartel e aí eu consegui realizar todo em 6 anos que a gente ficou lá, deu para ver bastante coisa. 6 anos de quartel, nossa. Décio, foram 13 anos, após 13 anos, esse programa funcionou por 13 anos, ele foi cancelado em setembro de 2017. O Brasil deixou o Haiti entre paz frágil e muita miséria, né, que continua. Você acha que a presença dos militares armados, como vocês ficavam, ajudou aquele povo sofrido? Falo isso porque eu fui ler um pouco sobre isso e eu vi os depoimentos deles. E eles falavam isso, tipo, se a ONU achava que botar bastante gente armada nas ruas melhorava a vida deles, né? Então, eu acho que ficava bem assim, como tu falou, tem os que gostam e os que não gostam, né? Mas na tua opinião pessoal, o trabalho que a ONU fez lá, ajudou eles? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque você via nos olhos das pessoas, né, quando você estava lá na patrulha, né? Então a patrulha era um momento que a gente tinha mais contato com as pessoas, né? E poxa, você vê assim, e aí que nem a gente comentava lá, a gente era tudo guri mais novo ali, né? 18, 19 anos, alguns 20, alguns mais novos, mais velho. E aí, poxa, você olhava o olho brilhando daquele piti, né? Piti lá é criança, né? Então você olhava nos olhos dos piti lá assim, eles vinham todo faceiro cumprimentar a gente. Aí lá o cumprimento era que nem hoje a gente tá aqui exato, só no soquinho, né? Então a gente pegava, tinha alguns alimentos assim, barrinhas e tudo mais que a gente ganhava, né? E aí a gente dava para eles, então, sabe? Então foi de grande valia que o que a gente passou lá, mostrou para eles e tudo mais, continue, né? Continue.
mas... Foram exércitos do mundo inteiro, né, Décio? Vocês, então, além de tudo, conheceram outros companheiros militares e outros países? Exato, bem isso mesmo, Raquel. Então, tinha aqui a nossa latino-americana, né? Tinha a Argentina, Uruguai, Chile... Então tinha, eu não vou começar a citar nomes porque agora também já faz alguns anos, eu não lembro mais também, mas sim, né, então tinha a Rússia e tudo mais, né, tinha vários países que também mandavam tropas para lá, né, e hoje até tem um uruguaio, né, que eu até converso com ele hoje ainda, né. Hoje a tecnologia... Teve alguma amizade que prevaleceu, assim? Isso. Então a gente tem uma amizade, sim, que prevalece, né? Que a gente conversa até hoje, né? Graças à tecnologia, todo dia, cada dia mais a nosso favor. Então, sim, tem amigos aí que eu conheci lá, que hoje moram nos Estados Unidos, tem amigos lá, né? Então tem esse amigo militar também, ele era militar, né? Então, e a gente acaba conversando e, poxa, relembrando alguns momentos, né? Ah, que coisa boa. Muito bom. Qual a lição que você tirou de tudo isso? Muitas. Foi muitas lições, porque, poxa, você dá valor, né? Primeira coisa é você dar valor às pequenas coisas, né? Então, ajudar o próximo, né? Desde pequeno, então também eu venho desde casa, você tem que ajudar o próximo, tem que ajudar as pessoas, né? Então, você dá valor às pequenas coisas, onde você pode ajudar alguma pessoa, tanto se você encontra na rua, se acontece alguma coisa, você está ali, está disposto, né, a ensinar. E claro, esses ensinamentos, né, não vêm só porque eu fui para o Haiti, né? Então, e sim a caserna, né, o Exército Brasileiro. Então, eu tenho muito a agradecer ao Exército Brasileiro, né, pela pessoa que eu sou hoje, pela pessoa que eu estou me tornando e tudo mais, cada dia crescendo. A área militar me ajudou muito, né? 6 anos, 6 anos. Exato. Por que tu saiu do quartel, não seguiu? Porque 6 anos já é, né, uma boa... 6 anos, então você história, uma boa trajetória, isso, né? Então, Raquel, porque eu saí, né? Então você vai pro quartel servir, né? Cabo, soldado ali, tudo mais, o primeiro ano. E aí você fica, né? Você pode ficar até 8 anos, né? Se você quer ficar mais de 8 anos, você tem que fazer uma prova, um concurso, né? E aí você passa no concurso e tudo mais. E aí eu cheguei no meu 6º ano e depois que eu voltei do Haiti, né? Então eu era cabo no quartel. E aí eu já não poderia mais sair 3º sargento, então porque eu saí, né? Eu estagnei, Raquel, né? Eu pensei ali, poxa, eu estou aqui e agora então eu vou só passar mais esses 2 anos, né? Para ficar 8. E aí eu não gosto muito da zona de conforto, né? Então, poxa, quando eu vejo que eu estou na zona de conforto, eu já tento saltar fora, né? Já tento me livrar. Se desafia sempre. Exato. Muito exato. Então, o que aconteceu? Chegou um parceiro meu e me apresentou um projeto, né? Que hoje então eu desenvolvo. E aí eu vou me desafiar, né? Então, 6 anos de EB, né? 6 anos de exército, eu aprendi muita coisa, sou muito grato. E aí chegou minha hora, né? Chegou minha hora de dar um passo mais. A despedida deve ter sido triste. Olha, amigos sim, que ficam, até muitos. Os próprios sargentos, né? Os capitães. Exato, os tenentes. Deve criar uma boa amizade, né? Também, muitas. É uma família lá dentro, né? Correto, exato. Né? Hoje, poxa, o círculo de amizade eu, né, sou muito abençoado porque eu posso falar que eu tenho um círculo de amizade no Brasil todo, né? Porque muitas pessoas que no decorrer dos 6 anos a gente serviu no quartel, né? Serviu ali em Cruz Alta. Hoje muitos amigos meus estão lá no Amazonas, estão em Goiás, estão Rio de Janeiro, espalhados pelo Brasil. Né? Então isso é muito bom também, a internet então também aproxima a gente, né? Sim, muitas amizades lá dentro, né? Que muito joia. Bom. Décio, se eu te pedir assim, fecha os olhos e me diga uma cena que não sai da tua mente do Haiti, que te marcou, assim, tipo uma cena forte que tu viu e que isso ficou para sempre. Olha, cenas fortes hoje que me marcaram lá, né? Porque não tem como só uma me marcar mais, né? Tanto imagem que eu nunca vi aqui,
pelo lado bom, Raquel, e pelo lado ruim, né? Então, poxa, lá tinha, que não existe aqui em Birubá, graças a Deus, é a violência, Raquel. Né? A gente é muito abençoado aqui na cidade de Birubá, que não tem violência, tem, mas não tem como lá, né? Então, isso me marcou bastante lá, né? Aconteceu um episódio lá, que então assassinaram uma pessoa e tudo mais, né? Então esse é o lado ruim que me marcou, né? E o lado bom poxa, você tá lá no meio assim, e chegar os pitis, chegar as crianças e te abraçar e falar, agradecer por você estar lá, né? Querer tirar uma foto com você. Que emoção. Então, né? Leva pra vida, exato, né? leva pra vida. Tá, tu saiu do quartel, então, Décio, conta pra gente a trajetória de vida até aqui e o que tu faz atualmente. Então, né? Então eu saí do quartel, vai fazer 2 anos agora, né? E aí eu voltei para Ibirubá, né? Que eu morava lá em Cruz Alta. Eu e a minha noiva, a gente morava lá em Cruz Alta, eu e a Andréia. E aí então agora a gente tá residindo novamente aqui em Ibirubá, né? E aí, poxa, foi em 2019 que eu saí do quartel. Então foi um momento bem emocionante também a nossa partida, né, e tudo mais. Tiramos várias fotos lá no dia da baixa e tudo mais. E aí a gente já morava aqui em Birubá, viemos para cá, né, estamos instalados aqui agora, né? E no momento então eu sou empresário hoje, né? Sou empresário do multinível, né? Então aí estudiosos e tudo mais falam que o nosso negócio é o negócio do século XXI, né? Estamos em meio à pandemia, então hoje o meu negócio, eu e a Andréia, que a gente desenvolve, não foi prejudicado, né? Então, graças a Deus, está dando tudo certo, estamos crescendo. Mas você é um cara que corre atrás, isso já deu para ver, né, Décio? Exato. Acho que precisa ter também isso aí, né? Precisa ter um pouco dessa tua determinação e vontade de crescer sempre. Exato. Que funciona. Correto, né? Como tudo, né? Como tudo hoje, se você se dedica ao que você faz, né? Você vai ter êxito, né? Então, aí o sucesso, ele não aguenta aí uma porrada de trabalho, né? Então, tudo que você deseja, tudo que você quer conquistar, né, com força de vontade, né, eu digo também um sonho grande, né, que hoje tudo que você quer fazer tem um porquê, um sonho, né, então se você tem um sonho grande, você tem aí a vontade de querer fazer, tudo que você colocar na ponta da caneta, colocar no papel ali, com toda certeza você vai realizar. Muito bem. Conheço também a Andréia, sua noiva. Acho que a irmã dela estudou com meu filho desde pequenininho. Eu vi. Ah, Gabriel. São gente muito boa. Maravilha. Família bem legal. Obrigado. Décio, agradeço tu vir aqui repartir com a gente um pouco dessa história, né? Porque deve ter coisas incríveis lá que tu viu. Acredito que deve ter perdido muitas noites de sono, principalmente no início também, né? Conseguia dormir bem? Olha, graças a Deus sim. Né? Olha só. Então eu posso falar também. E a mãe e o pai dormiam bem aqui no início também? Graças a Deus, né? Porque a gente se falava e tudo mais. Sim. Né? Então, eu digo pra mim lá, né? Quando você vai num lugar novo, né, Raquel? Poxa, é tudo novo. Né? Você sai para fora, dá 3, 4 passos para cá, é novo, você caminha para lá, é tudo novo, é tudo diferente. Então os primeiros 3 meses passaram assim, passaram muito rápido, né? Passou muito rápido. Porque assim, a gente vê as imagens de lá, é só tipo uma favela, esgoto na rua, crianças de pé descalço, comendo comida assim, jogada. Tem alguma parte que era bonita dessa cidade? Então, tem sim, né? Que nem eu falei, tinha as pessoas de baixa renda, só que também tinha os milionários da empresa, né? Tinha os milionários da cidade, que eram donos de mercados, donos de postos de combustíveis, né? Então tinha a parte baixa, né? E tinha o alto, né? O lado das montanhas do Haiti. Então sim, né? Tinha pessoas bem-sucedidas lá também. O patrulhamento era feito em todo o local? Sim, todo era separado, né? Separado, mas cada área, né? Um pelotão pegava cada área assim e a maioria de Porto Príncipe
era patrulhada pela Tu gente. falou da violência, mas assim, tipo, drogas via bastante? Tem lá o que... Ou por ser tão carente, não tem nem como? Exato, é mais a violência lá é por, digamos, por gangue, né? Porque lá eles querem território, né? Então aí está, digamos, à frente da rua aqui, o lado de cá era um território de alguém, do outro lado de lá era de outras pessoas, né? Então lá eles lutavam bastante por território, né? Território. Tem isso também Isso, lá. tem isso também. É cultura, né? Aí é cultura, o modo de viver, né? Então cada país tem o seu. Muito bem. Uma aula de conhecimentos hoje aqui. Gente, então esse foi mais um Sofá do VR com o Décio dos Santos, que repartiu com a gente um pouquinho da história dele no Haiti.